Meus amigos, minhas amigas, vocês que são aposentados, pensionistas, beneficiários do INSS, estou trazendo para vocês mais situações atualizadas, tá? Sobre o que está vindo de bom para todos vocês essa semana, tá? São notícias boas e tem muita coisa legal para falar para vocês hoje, tá? Vamos falar sobre valores que estão podendo chegar e ultrapassar a casa dos 50 mil reais, tá? De retroativo, valores que são recalculados que vocês têm direito. Vamos entender o que está acontecendo aqui e é muito importante você acompanhar esse conteúdo. Essa simulação aqui, gente, é a simulação da revisão automática que está acontecendo essa semana dentro da data prévia do INSS e já tem muita gente já recebendo esses valores. Quem tem direito, como vocês vão solicitar, como vocês vão receber e entender atualizações das leis, projetos de leis novos que estão sendo agora efetivamente assinados, tá? Então vamos entender aqui que tem muita coisa boa para vocês. Quando é coisa boa eu falo, quando é armadilha eu também falo também. Não vamos falar só de coisa ruim não, vamos falar das coisas boas. Então, gente, vamos facilitar o entendimento de vocês sobre os prazos, os cálculos e a diferença, tá? No caso das pessoas acompanharem isso aqui e entender com calma tudo que está sendo benéfico para você. Sejam bem-vindos mais uma vez a esse conteúdo nosso do canal e é sempre muito bom ter você aqui comigo, tá? Eu sou Rogério Martins e você está no maior canal desse segmento e você está no lugar certo. Vamos direto ao ponto. Muita gente está me perguntando, vamos lá, Rogério, como é que está a situação dessa revisão? O que está realmente acontecendo? O valor que eu recebo está correto, está errado? Então vamos lá que eu vou explicar tudo para vocês de forma objetiva e transparente. O INSS, gente, ele pode ter errado sim no cálculo da sua aposentadoria. E quando isso acontece, ele está sendo obrigado, tá, a pagar essa diferença. Ele tem que fazer isso, não pode ficar isso dentro dos cofres públicos. Hoje a gente vai falar também sobre a revisão da vida toda, atualizações muito importantes, prestem atenção nisso, tá? Faz a diferença no bolso de vocês. E principalmente sobre a revisão automática, que é o tema central desse assunto aqui, desse vídeo de hoje. E às vezes também, gente, o INSS ele está errando e ele acaba prejudicando você que é um segurado, né? Porque, na verdade, toda pessoa que recebe é um seguro, né? Você está assegurado dentro da nossa Constituição e você é um segurado do INSS. Então, isso pode ter, sim, e acontecer por inconsistência de documentação. Eu já expliquei isso em outros conteúdos, mas vou passar para vocês atualizado nessa semana de uma forma esmiuçada. O que acontece com essa documentação, por que esse erro acontece, tá? E a hora que você tem que agir para você calcular o acerto desse benefício e você ter realmente isso a seu favor. Eu trago atualizações também importantíssimas e recentes sobre quem tem direito e como que isso vai funcionar. E aproveita, gente, já comenta aqui, bota no vídeo, sempre eu peço para deixar o like, né, fortalecer o canal, tem um botãozinho do hype, e comenta aqui qual o valor do seu benefício. Bota uma média, tá? Se você não quiser botar o valor com todas as vírgulas, todos os centavos, bota uma média para a gente entender como é que está sendo isso. Tá? E eu vou trazer para vocês algumas simulações com valores que são valores simplificados, tá? Conta de padeiro, lápis na orelha para vocês entenderem. Quem recebe aí, vamos botar aí, entre R$ 1.500 a R$ 1.900, quem recebe em torno de R$ 2.000 a R$ 3.000, quem recebe em torno de R$ 2.500 a R$ 4.000 e assim vai por diante. Eu vou fazer algumas simulações para facilitar o entendimento. Assim vocês conseguem ter também uma boa noção de quanto pode estar guardado no sistema do INSS e o que pode ser liberado para vocês, tá? Tudo vai aparecer dentro do sistema. Aproveitem também, gente, comentem também se você já pediu algum tipo de benefício de revisão. Se você já pediu algum tipo de benefício de revisão para você saber o valor dele, tá? Isso é importante. E se você já solicitou também, se foi aprovado, se quantas vezes foram negados, isso é importante a gente saber. Eu gosto sempre de ter um histórico, porque pela quantidade de pessoas que me assistem, a gente tem uma noção do que está acontecendo. E a gente ajuda a cobrar e ajuda a resolver isso para vocês, tá? Ou também, se você nunca pediu revisão nenhuma, coloca aqui, Rogério, olha, eu nunca entrei na justiça para pedir uma revisão. É a hora que você tem que tomar essa atitude e você vê se você tem direito. Porque esse dinheiro pode estar lá e ele não chega até você porque falta o conhecimento. Comenta quantos de vocês não sabiam desse tipo de procedimento aqui, tá? E seja uma revisão automática ou até mesmo uma revisão que você pode cobrar ela judicialmente. Tem gente que acha que é só pelo sistema. Não, você pode cobrar com um advogado previdenciarista sobre isso. Tá? Isso ajuda muito a entender o tamanho e a demanda que vocês realmente precisam sobre esse assunto. Tudo que é para levar dinheiro na conta de vocês,
aqui é o canal correto. O que é essa danada dessa revisão automática que todo mundo me pergunta e como ela funciona? Ela é uma revisão, gente, em que você não precisa entrar mais na justiça para cobrar nada. O nome já diz, ela cai automaticamente na sua conta. Agora, é para todos? Não, cada caso é um caso, tá? Então vamos entender aqui. Ela só acontece quando o próprio sistema do INSS, ele nas buscas deles lá, eles identificam, né, que tem um cálculo errado, tem um erro do seu benefício. Seja por uma reanálise interna do próprio sistema que já está acontecendo, muitas das vezes são decisões judiciais que os próprios ministros pedem para fazer isso de tempos em tempos, e muitas das vezes é feito por uma auditoria interna do próprio INSS. É muito importante saber que existe uma auditoria. Não é feito todo dia, toda hora, são de tempos em tempos. Havendo o entendimento de alguma irregularidade, isso é feito para favorecer a vida de vocês. Então o sistema ele reconhece que houve e existe um erro e ele tem que corrigir. Não é a mesma coisa que você pedir uma revisão na justiça, tá? Tem que entender isso. O INSS ele reconhece o erro, que foi um equívoco, e ele está fazendo a correção que é obrigação deles fazerem. Nada mais do que isso. Eles não estão fazendo nada para adiantar vocês que eles são bonzinhos, não. É obrigação fazer. Tem que reparar o erro. Qualquer erro que exista tem que ser reparado. Importante também é vocês diferenciarem o que é o sistema do INSS e o chamado pente fino, que a gente já explicou o que está acontecendo. É quando eles estão chamando as pessoas que estão dentro do sistema de recebimentos do INSS para elas verificarem se ainda têm o direito de continuar recebendo o tipo de benefício que estão recebendo na atualidade ou se ele vai ser cortado ou suspenso. Tá? O pente fino é justamente para isso. Eu fiz muito conteúdo ao longo desse ano explicando para vocês o perigo de não estar atualizado com a documentação correta. Tá dando muito problema, tem gente com salário suspenso, teve gente aqui no canal passando sufoco e falando, Rogério, realmente eu não acreditava, suspenderam sim. Teve pessoas que entraram e conseguiram reverter, tem outras que ainda estão brigando na justiça e está com o salário suspenso. Tá? Não brinca com isso não, segue os vídeos que eu coloquei aqui. Saindo desse vídeo aqui, gente, sempre aqui no card vai ter algum vídeo interessante para vocês no final desse. Já sai desse e já entra no outro, que são conteúdos que você precisa entender. Tá? Já a revisão automática, gente, ela é o reconhecimento de que houve realmente um erro no cálculo e que a correção desse valor já está sendo feita. Tá? Aparecendo no sistema qualquer coisa, vai ser creditado na conta de vocês. Agora, são coisas totalmente diferentes, embora todas elas sejam envolvidas no âmbito da revisão. É isso que vocês têm que entenderem, só que são formatos diferentes. Quais são os motivos mais comuns que levam a esse tipo de erro que acontece na hora de você ter um recebimento menor do que você deveria? Tá? O que acontece? É que o INSS, gente, ele pode e sempre aconteceu de ter situações de contribuições que não foram lançadas. Por exemplo, contribuições erradas, excluído um tipo de período que você trabalhou que não foi passado para dentro do sistema, tá? E aplicado muitas das vezes também o fator. O fator é muito importante, o fator ele é um índice. E esse índice, se ele for lançado incorretamente dentro do sistema, de uma forma errônea, de uma forma errada, o concedido o benefício, ele fica de uma forma com valor menor. Aí você toma prejuízo, tá? Fica com uma carência totalmente incompleta e aí acontece a tal da falha, o erro dentro do sistema. Quando isso é identificado internamente pela revisão deles ou pela parte toda dos trâmites deles internos lá, tá? O que acontece? Essa revisão ela sai automaticamente. Você não precisa mover uma palha, simplesmente aguardar que o valor entra na conta de vocês. Também acontece por decisão judicial, tá? É uma decisão que acontece coletivamente pelo próprio Supremo Tribunal de Justiça, pelo STF, pelo STJ, e eles decidem um valor para alguns grupos de segurados, não são para todos, tá? Vamos entender de leis. O canal aqui é para ajudar vocês, as pessoas mais simples. Como ocorreu na revisão do artigo 29, salvo engano foi o artigo 29, e o INSS ele é obrigado a rever em massa, tá? A maioria das pessoas que têm realmente direito e receber esses valores retroativos em conta, na conta do seu banco que você já usa. No ano de 2025, 2025, para frente, o INSS ele criou também um programa que ele gerenciava os benefícios. E no nosso ano atual agora, eles atualizaram todas as diretrizes por meio de uma portaria para otimizar e diminuir o tempo dessa revisão. Ele ficou um tempo muito grande, né? O espaço de tempo, o fluxo, ficou muito grande.
Então tem ainda uma novidade importantíssima para vocês, que é um novo projeto de lei recente, ele está tramitando dentro da Câmara dos Deputados e ele vem a resgatar a lógica da revisão sim da vida toda. Vamos entender que isso é muito bacana, tá? O que está acontecendo agora? Ele é o PL, que é um projeto de lei novo, onde ele está permitindo que os aposentados eles escolham a regra de cálculo que seja mais vantajosa para vocês. Eu sempre falei isso, gente, não pode tudo ficar na mão deles, não. Você tem que ter o direito a saber o que fica melhor para você ou não, incluindo contribuições anteriores e principalmente a quem foi prejudicado entre julho de 94, tá? Na prática, o que isso acontece? É uma nova tentativa de devolver para vocês, via oficiais dentro das leis, o que o judiciário tirou. Foi feito de uma forma aí que ficou ruim. Então é um projeto de lei agora que ele está puxando isso tudo para poder antecipar alguma coisa boa para vocês. E existem pontos negativos? Existem pontos negativos que não são tão bons. O que pode acontecer? Da forma como está, gente, piorar não dá, a gente tem que melhorar. Então vamos ver aqui, o pagamento ele é retroativo, ele é apenas ao valor futuro do beneficiário, o que vai aumentar para frente, tá? Daqui para frente do que você está recebendo. Quem tem direito a essa revisão administrativa normal? As pessoas estão perguntando isso. Quem começou a receber, gente, os benefícios há uma década atrás, ou seja, uma década corresponde a 10 anos, é um decano. Então, conforme o artigo 103, existe uma lei, gente, que é a Lei 8.213, salvo engano, 8.213. Ela se apresentou, no caso, em 2016. Vamos prestar atenção aqui, vamos fazer uma simulação aqui. Aí em 2026, uma década, 10 anos, ainda está dentro do prazo legal para você pedir a revisão administrativa do INSS, ou seja, de 2016 para 26, dentro dessa simulação, são 10 anos. Não pode deixar passar, tá? Essa lei ela só beneficia principalmente os filiados do INSS, tá? Entre 28 de novembro de 99 e as pessoas que tinham cumprido todos os requisitos antes da última lei, que era a Lei 9.876. Tá? É uma lei mais antiga. Eram situações que geravam revisão de correção automática, tá? Para incluir aposentadorias, concessões da regra que não estavam claras. Aproveitamos, pessoas que tinham problemas com doenças, as classes de pessoas especiais, professores, enfim, vários tipos de pessoa, períodos de contribuições que não foram computados, salários com índices diferentes e por aí vai. Então, gente, o que a gente tem que fazer do entendimento que você está tirando desse vídeo que eu estou passando para vocês hoje? Você tem que buscar sempre a informação correta, agir com velocidade, procurar seus direitos e o dinheiro está lá. Ele vai entrar na sua conta, vai entrar automaticamente, ou se não entrar automaticamente, você vai buscar por vias de juizado, advogados, pessoas previdenciárias que saibam o que estão fazendo para poder orientar vocês. Então, gente, eu peço para vocês, se inscrevam no canal, se isso fez sentido para vocês, compartilhem, faça chegar ao maior número de pessoas que realmente precisem. Que Deus ilumine a vida de vocês, a família de vocês com saúde, paz e prosperidade, é o que eu desejo a todos. Até o nosso conteúdo. Se inscreva, compartilhe e seja membro. Tchau, tchau.